Olá pessoal, e aí, tudo bom? Salve, salve ADM e TDS. Abraço aí a todos da ex-senador Wilson Campos. E aqui mais uma videoaula, né? Dessa vez a gente vai falar de citologia 1, obviamente dentro do programa de biologia. E um assunto assim fundamental, porque é parte integrante do Enem, é parte integrante do SSA 1, né? Esse que nós vamos fazer lá no finalzinho do ano. E com isso faz necessário que a gente aprenda bem, que estude bem. E a gente começa agora, tá bom? A gente vai começar agora e eu vou pedir para você ter total atenção, total cuidado. É muito simples, é tão simples que muitos poderão dizer: ah, isso aqui dentro de 10 minutos eu aprendo. Não é bem por aí não. Toma cuidado, se esforça, se dedica. Qualquer dúvida, não hesite, me procure, fale comigo. Estamos aqui para vocês e por vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos com tudo e com força, certo? Vamos lá, citologia 1. Muito bem, falamos aqui outro dia sobre a importância, né, dos postulados da teoria celular. A gente falou sobre o avanço da microscopia, falamos sobre Robert Hooke. Então tudo isso tem lá no nosso último vídeo de biologia. E a gente chega agora com esse propriamente citologia. Então quando nós falamos em citologia, obviamente eu estou me dedicando ao estudo da célula, não é? E o que seria célula, Bruno? Unidade morfológica e fisiológica de todos os seres vivos. Quando eu falo de morfológica, quer dizer que ela dá a forma e que ela executa as funções. Fisiologia é função, morfologia seria o que? A forma. Tá bom, queridos? Inclusive, quando a gente chegar em embriologia, da união do espermatozoide e o óvulo, a junção dessas duas células vai originar uma célula chamada zigoto. É a partir dessa célula zigoto que vai surgir um novo organismo, que vai surgir um grupo de células especializadas e diferenciadas. Por exemplo, já ouviu falar da expressão célula-tronco? O que é a célula-tronco? É aquela célula que ela tem capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular. Por exemplo, nós temos neurônios, nós temos fibrócitos, nós temos as hemácias, nós temos os condrócitos. Cada uma dessas células responsáveis por uma função e por dar uma forma específica. Exemplo, condrócito é uma célula da cartilagem. A função aí é modelar e conferir uma certa interação entre aquilo que é rígido e aquilo que é maleável. Por exemplo, ó, o pavilhão auditivo, né? O pavilhão olfativo, os anéis aqui, ó, da faringe, né? Da traqueia. Correto? Então tudo isso aí é formado por um grupo de células que dá a forma, mas também executa uma função. Muito bem. Quando eu falo da célula, eu preciso de imediato lembrar que ela se constitui de 3 partes elementares e fundamentais. Então aqui a gente tem uma célula, né, da mucosa da boca, certo? Essa célula aqui, se a gente pegar, raspar um pouquinho da parte interna aqui da bochecha e colocar numa lâmina com um corante específico, nós veremos aqui um grupo de células, que é essa aqui, ó, certo? Das maiores células que tem lá no nosso organismo. Então, por exemplo, essa parte aqui que eu quis colocar de verde, MP, membrana plasmática. O que faz, Bruno? Ela circunda a célula, isolando o que é interno do que é externo. Separando, né, meio externo. Aqui, ó, queridos, observa, meio externo. E aqui dentro, meio interno. Ok? Então, membrana plasmática é isso. Em amarelo, C, isso aqui tudo é o citoplasma. Bruno, o que é o citoplasma? Presta bem atenção que eu já vou dar aqui um pulo do gato. Citoplasma é a região interna da célula, é o espaço geográfico que compreende aqui, ó, da membrana plasmática até essa partezinha aqui do núcleo. Então tudo isso aqui
seria citoplasma, a região. Essa região ela é preenchida por uma substância chamada hialoplasma. Eu falarei disso aí mais adiante. Mas agora, de imediato, entende que citoplasma é a região preenchida por quê? Por uma substância chamada hialoplasma. E claro, não poderia faltar aqui, ó, nessa cor mais escura, não é? Cor meio de vinho, não é? O núcleo representado aqui por N. Então, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Certo aí, queridos? 3 partes fundamentais. Preciso, no próximo momento, estudar com vocês o que é a membrana. Vou estudar também, acho que no terceiro momento, o que é o citoplasma. E vou também, lá no finalzinho, tomara que a gente tenha voltado. Mas assim, posso também mandar bala por aqui. Certo? O núcleo. 3 partes fundamentais. Tranquilo? Isso aí não pode esquecer. Tá bom? Aí você vai dizer, Bruno, as funções aí dessas partes elementares. Então, bem simples, né? Membrana plasmática, fazer separação do meio extracelular em relação ao meio intracelular, né? Aquele meio interno. O nome disso chama-se permeabilidade seletiva. Qual é a propriedade da membrana plasmática? Permeabilidade seletiva. O que isso quer dizer, Bruno? Ela seleciona tudo aquilo que entra e sai da célula. Não vai entrar qualquer coisa, nem vai sair qualquer coisa. A membrana plasmática, ela regula o que entra e o que sai da célula, tá bom? Citoplasma, qual é a função? Preencher o meio intracelular com uma substância de consistência gelatinosa. Lembra da aula de química? O estado gel, solução gelatinosa, coloides. A gente falou disso aí também, né? O nome dessa substância que preenche esse espaço é o hialoplasma ou citosol. Qual é a outra função? Comportar as estruturas internas da célula. Quais são elas? As inclusões. O que são inclusões, Bruno? São substâncias, gotículas de lipídio, gotículas de proteínas, cristais de alguns sais, de alguns açúcares. São substâncias, essas inclusões, né? E organelas. O que são essas organelas? O nome já está dizendo, órgãos pequenos. São pequenas estruturas que vão desenvolver as funções que eu tenho ali da célula. Fechado? E o núcleo, não tem nem como a gente chegar e arrodear muito aqui. O núcleo, controlar, coordenar o metabolismo da célula e executar todo o processo de preparação para a divisão celular. O que é a divisão celular? A reprodução, a proliferação das células. Lembra que eu falei que no início era o zigoto? Vai, ó, dividindo, proliferando, até chegar nesse jovem, nessa jovem do TDS e do ADM que estudam aqui na nossa senador Wilson Campos. Fechado aí? Vê que maravilha. Vê aí como Deus é maravilhoso quando pensou em criar você, né? Tá bom? Vamos mais. Aí você diz, certo, Bruno, essa parte aqui já está comigo, não perco mais. E a classificação das células? Eu tenho aqui as células que são chamadas, né? São classificadas de acordo com o tamanho. Elas serão microscópicas, o nome já é sugestivo, micro, pequeno, escópicos, quer dizer olhar, ver aquilo que é pequeno. Células com dimensões pequenas e que só são visualizadas com auxílio de equipamentos especiais. Qual é o equipamento? Microscópio. Tá bom? Um exemplo disso aqui, a maioria das células. A maioria das células são microscópicas. Mas aí pode colocar os neurônios, as fibras musculares cardíacas, os osteócitos, as células da pele e assim subsequentemente, queridos. Já no caso das macroscópicas, macro quer dizer grande, né? Então, células que eu posso ver, que eu enxergo, elas são grandes. E com isso eu não preciso de equipamento especial para realizar, né, a visualização, a observação, o estudo dessa célula. Tudo bem? Aí aqui, para você, se quiser em casa, já pode observá-las hoje. Qual é o exemplo? O ovo. Alguns autores dizem que é aquela estrutura toda, quando você quebra o ovo, aí aquela parte da clara, né, e aquela parte da gema seria o núcleo.
e aquela parte gelatinosa, branca ali, o citoplasma, mas ali o hialoplasma, propriamente dito. Alguns dizem que não, que é só a gema, que é uma célula macroscópica. Tem a parte do núcleo, né, a membrana plasmática, e o núcleo é aquela parte toda amarela. Outra que você pode ver seria justamente a laranja. Não tem aquela parte dos gomos que aqui a gente no Nordeste chama de bago. Me dá um bago de laranja aí, laranja cravo. Quando você pega um gomo daquele, não é uma célula. Mas quando você abre aquela membrana, dentro não tem um monte de gotinhas, lembram umas gotinhas, pronto. Aquilo ali é, cada uma daquelas gotinhas, exemplo de uma célula macroscópica. Quer outro exemplo? Girassol. A flor de girassol, aquela parte interna ali seria a representação de uma célula macroscópica. Não coloquei aqui porque há autores que discordam. Então o meu objetivo não é polemizar, é fazer você entender, é fazer você aprender. Legal? Então, quanto ao tipo de, a dimensão, o tamanho, microscópicas e macroscópicas, certo? Vamos para outra. Quanto a quantidade de núcleos que elas expressam, que elas possuem. Então tem uninucleadas, que são aquelas que possuem somente um núcleo. Poli, vê o nome aí, ó, poli. Poli quer dizer vários, vários ou várias. Polinucleada, vários núcleos, não é? Anucleadas não possuem os núcleos por uma condição ou que perderam durante a formação da célula, ou por alguma razão esse núcleo ele precisa ser expulso da célula. Aqui alguns exemplos, aquela célulazinha lá da boca que a gente viu, tá aqui, né? Observa, só tem um núcleo. Depois eu vou ter aqui umas células do tecido muscular. Algumas têm mais de um núcleo. Observa, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é uma célula que tem aí 6 núcleos. E aqui as hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Observa que você vai verificar aqui comigo que ela tem, ó, uma cavidade. Eita, Bruno, ela parece uma baciazinha. É isso mesmo. Aqui nessa cavidade é que serão transportados os gases respiratórios e os nutrientes que serão transportados na corrente sanguínea. Ok? Ô Bruno, e cadê o núcleo dessa célula? Não tem. Esse núcleo ele foi expulso no momento da reprodução, da produção dessas células, na medula óssea vermelha. Ok? Então a gente não tem, né, hemácias que tenham o que? O núcleo. Tudo bem? Anucleadas. Bora para outra classificação. Agora, quanto à durabilidade, isso é importante. Eu tenho células lábeis, a durabilidade delas é um período muito reduzido, elas vão durar de semanas, no máximo aí meses, ok? Só para você ter uma ideia, tem células da mucosa bucal que no momento da escovação você está perdendo células nesse ato. E isso é um problema? Não, porque essas células elas já têm aí uma certa durabilidade curta, já é propício, já é normal delas. Elas vão durar pouquinho, mas elas estão constantemente se proliferando, se renovando, para que com isso a gente possa ter a nossa quantidade de células específicas. O nome delas, lábeis. O que quer dizer isso aí, Bruno? Que não duram muito. Células estáveis têm estabilidade. Essas células elas podem até se renovar, mas elas só se renovam mediante uma condição atípica, como por exemplo, uma pessoa, né, infelizmente quando quebra um braço, uma perna, quebrou ali, ó, a junção ali de uma estrutura que era formada por um grupo de células chamada de osteócitos. Esses osteócitos eles vão se renovar somente mediante uma fratura, uma quebra. Por isso que a gente chama de que são células estáveis. Elas já têm uma estabilidade, só vão se renovar caso necessite. Ok? E aqui, meus queridos, células permanentes. Gente, essas células não têm poder de estar se renovando. Elas não têm a capacidade de se proliferarem com muita facilidade. Um exemplo de imediato, as células nervosas, principalmente os neurônios. Tem que zelar por essas células porque elas não se renovam mais. Onde é que essas células estão, professor? Elas estão geradas, formadas
integradas ao nosso cérebro. Então, por exemplo, quando você aprende um outro idioma, você está utilizando regiões do seu cérebro que tem essas células que não estavam sendo usadas. Quando você aprende um instrumento musical, né, vai tocar uma música ali e tudo, você está desenvolvendo uma região do seu cérebro que você não estava executando, porque aquelas células estavam ali adormecidas. Por isso que é bom exercitá-las, é bom a gente usar do raciocínio para ativar essas regiões e essas áreas. E cuidado, lamentavelmente, pessoas aí que tiveram acidentes cerebrais, pode ser um AVC, ou um acidente automobilístico, alguma coisa, infelizmente, aquela pessoa ela vai ficar um pouco debilitada, porque aquela região onde ocorreu o trauma, onde ocorreu o choque, ela vai ficar danificada e essas células não se renovam. É como se elas morreram, ficaram mortas e aquela região que ele tinha uma atividade que ele desenvolvia, ele perdeu aquela capacidade, certo? Então, doidinhos, juízo com essas células, a massa cinzenta, células cinzentas, tá bom? Células permanentes, ok? Aqui estão elas, né? Bruno, os exemplos tem outras, mas exemplo assim clássico, aqui ó, veja lá um óvulo, ok? O óvulo aqui ó, 200 vezes maior que o espermatozoide. Aqui ó, você tá vendo umas coisinhas feitas umas, né? Uns filetezinhos brancos, são os espermatozoides querendo penetrar no óvulo. Lembra que só uma que pode entrar, ok? É o milagre da vida, é Deus proporcionando o surgimento da vida. Legal, queridos? Desse lado aqui, um osteócito, a célula do osso. Olha o osso como ele é. Ele é formado aqui por essas células, aqui ó, meio circulares, e elas têm capacidade de se proliferar, de se regenerar, mas somente mediante um trauma, uma condição atípica, ok? Aqui para baixo as células permanentes. Quem é esse camarada aqui? Neurônio, as células nervosas. Ela tem aqui, ó, gera aqui ó, um estímulo nervoso, e esse estímulo ele vai passar aqui por essa região chamada aqui ó, de axônio, que é um cabo, entre aspas, certo? E essa informação nervosa ela vai passar para toda a região lá final chamada de dendritos. O nome dessa célula, neurônio, e é uma célula permanente. Cuidado, células lábeis, pouca duração. Células estáveis, longa duração, mas só se regeneram, se renovam mediante uma condição de fratura e de lesão. E essas aqui de baixo não se renovam, têm pouco potencial para se renovarem. Ok? Vamos mais um pouquinho? Muito bem. Agora, isso aqui que eu vou falar é uma religião dentro da biologia. Religião, Bruno, isso aqui nenhum bom estudante de biologia pode ficar sem essa informação e pode se dar o luxo de não saber disso aqui. Agora a gente vai falar de células, a classificação, a última aqui nossa hoje, relacionado ao padrão de organização. Então, quando a gente estuda uma célula aqui, uma célulazinha, você está estudando uma estrutura que é muito, muito organizada. Não pense que uma célula é uma coisa simples e que é algo bobo, é somente, né, a unidade fundamental dos seres vivos, vê mesmo. Mas observe, uma célula, ela se constitui organizada, é aquela que possui tanto o citoplasma e o núcleo bem diferenciados. Tipo assim, ó, o núcleo é uma coisa, tá ali separado, eu estou vendo ele, e o citoplasma é outra aqui. Quem é daí de vocês que tem uma mãe que diz assim, opa, na cozinha ninguém chega, quem manda na cozinha sou eu. Na cozinha e no resto da casa, mas na cozinha às vezes parece que a gente não pode nem chegar, né? Então, isso seria um padrão de organização da tua casa, uma casa muito bem organizada, certo? Ok? Mas aí observa, e uma célula organizada é como, Bruno? O núcleo é uma coisa e o citoplasma é outra, né? Certo? Entende aí que vai haver uma individualização. Individualização, ok? É a palavra correta que cabe aqui pra gente.
Células eucariotas. O nome, meus doutores, eucariotas, eucarióticas, também está correto. Mas a nomenclatura melhor, que a gente vê nos livros, 90%, células eucariotas. Aquelas que possuem, é o que? Aquelas que possuem uma membrana, o nome da membrana, carioteca, cariomembrana ou membrana nuclear, que envolve, isola e separa o núcleo do citoplasma. Exemplo dessas células: animais e vegetais. Células animais e vegetais são células eucariotas, tá bom? Entram aí nesse grupo também algumas algas, os protozoários, né? Os fungos, tudo bem? A gente vai falar sobre cada um deles. Células eucariotas. Aqui aconteceu um problema, certo? A gente pode chegar e corrigir isso aqui? Pode. Eu vou mandar para vocês corrigido. Essa daqui são células procariotas. Então essa daqui de cima, ó, eucariotas, e essa daqui, ó, procariotas. Uma falha aqui minha, um erro que a gente vai corrigir. Eu vou mandar para vocês corrigido, tá bom? Mas aqui onde tem eucariotas, o nome seria aí no caso células procariotas. O que elas têm aí? Não é o que elas têm, é o que elas não têm, elas não possuem. Elas não vão possuir essa membrana que envolve e separa o material genético, que é o núcleo do citoplasma. Então, nesse caso, eu vou dizer que citoplasma e núcleo estão misturados, né? Tudo junto e misturado. Padrão de desorganização. Bruno, quem são essas células? Apenas e somente bactérias e as algas azuis. Bactérias e algas azuis, que eu vou chamar de cianófitas ou cianofícias. Também, aqui veja que uma coisa pode ser chamada por outro nome. Tudo bem, doutores? Certo? Vamos aqui ver desenho, ilustração, que ajuda muito a gente aqui. Células eucariotas, um exemplo de uma célula animal. Aqui está, ó. Veja a célula como ela é, toda certinha. O núcleo é essa parte aqui, ó, essa parte, tá vendo? Né? Essa parte aqui. Aqui é o citoplasma com as suas inclusões e as suas organelas. A célula vegetal de igual forma. Ela tem aqui, ó, as membranas, ela tem aqui o citoplasma com as organelas. O núcleo é esse daqui, ó. Ô Bruno, e o que é esse saco aqui imenso? É exatamente isso. É um vacúolo. Serve para armazenar substâncias, principalmente a água. Então, por exemplo, aquela planta que você encharca ela de água, há plantas, minha gente, que precisa de água uma semana. Rega uma semana. Tem gente que vai pegar essa plantinha e vai colocar água 3 vezes ao dia. Aí esse vacúolo é que vai pegar essa água e expulsar. A quantidade de água que entrar vai ser a mesma quantidade de água que vai sair. Ok? Então, células eucariotas. Ok? Agora, célula procariota, quem é? A bactéria. Observa que a bactéria, ela vai ter aqui, ó, em laranja, é uma coisa aqui chamada de cápsula, é uma cápsula de proteína. Aqui em roxo a gente vai ter aqui, ó, a parede celular, e a gente vai ter a membrana plasmática, que é essa laranjinha aqui. E dentro, tá vendo uns fiozinhos pretos com as bolinhas laranja? O que é isso aí, Bruno? Isso aqui é justamente o citoplasma misturado ao núcleo. Não há uma separação de que? De deixar retido o material genético, né, no núcleo, e o citoplasma é outra estrutura. Tá vendo lá como ela é desorganizada? Alguma última informação aqui. Quando eu falo de células procariotas, possuem vê bem, tem gente que fala assim, ó, melhor dizendo para a gente entender, células que não possuem núcleo. Tem gente que diz, levanta a mão, eu quero falar células procariotas. Não é. As células procariotas, elas possuem núcleo, sim. Ele só não é organizado, só não é individualizado. Ok? Porque falta quem? A carioteca, a cariomembrana ou membrana nuclear. Certo? Outra coisa que eu queria que os meus estudantes fossem craques, não diga assim, ó, células procariontes. Não existem. Não há células procariontes.
Procariontes são os organismos formados por células procariotas. De novo, Bruno. Procariontes, seres formados por células procariotas. Essa palavra, gente, ó, procariota. Pro quer dizer falta, ausência. A ausência de quem? Carioteca, que é a membrana nuclear. Fechado aí, queridos? Tudo bem? E o que são eucariontes? Já é o contrário. Seres formados por células eucariotas. Tudo bem? Tudo legal? Queridos, uma pequena tabelinha. Vê aí essa tabelinha que ela vai nos ajudar. Células procariotas, sem carioteca, pobre em organelas, pobre em membranas, núcleo difuso. O que quer dizer núcleo difuso, professor? Núcleo misturado, núcleo não possível de se evidenciar. Tá legal? Difuso quer dizer isso, misturado, né? Padrão de desorganização. Já as células eucariotas é justamente, né, uma teoria oposta dessa aqui. Ela tem a carioteca, rica em organelas, rica em membranas, núcleo individualizado. Eu vou poder ver bem o que é o citoplasma e o que é o núcleo. E depois o padrão é de organização. Padrão organizado. Fechado aí? Não perde o foco, tá bom? Doutores, era isso. Dúvidas e qualquer informação, qualquer pergunta, qualquer sugestão, manda bala no nosso grupo lá do WhatsApp da escola. Manda bala aqui, ó, lá que eu só tenho até agora, parece que é 52 que estão me seguindo. E depois quer tirar dúvida e tal, né? Já no outro perfil que eu tenho é um monte que quer só Bruno Guilherme, não quer o professor Bruno Guilherme, não é? Que é isso? Hã? Certo? Cuidado, oriente isso aí. E o nosso canal lá do YouTube, que eu peço a você que veja, dê like, sinalize lá no sininho. E outra coisa, se inscreva. Cadê vocês que já se inscreveram, não pediram para os outros se inscreverem? Esse canal é pra gente mesmo, certo? É para tirarmos as dúvidas, é para a gente chegar e falarmos aí entre nós e que seja um aprendizado para você utilizar a hora que você quiser. Fechado, queridos? Olha, um abraço. Vem aí amanhã a de Química, certo? A videoaula de Química. E com isso eu deixo meu abraço para vocês, pedindo que vocês continuem se protegendo, cuidando uns dos outros. E qualquer necessidade, fala comigo. Tamo junto. Não é só até o final não, é até depois do final. Tá bom? Abração a todos. Fica com Deus. Até a próxima.